Esse é o Maestra, um podcast sobre arte, educação e justiça social, produzido a partir das entrevistas dos documentários da Maestra Produções. No episódio de hoje, conversamos com Zaira Ari, professora emérita da Universidade Federal do Ceará, mestra em Sociologia e doutora em Psicologia. Zaira participou do primeiro Círculo de Cultura coordenado por Paulo Freire no Recife, em 1961. Que o papai foi diplomata, porque ele foi cônsul do Líbano, mas ele não recebia nenhuma tostão por isso e nem era financiado. Então ele fez o consulado, foi cônsul, atendia os libaneses que chegavam, né, depois da primeira migração, que houve uma primeira migração que foi a do meu bisavô, depois o papai veio, conheci a mamãe na casa do meu bisavô, tinha uma diferença de idade enorme entre ele e ela, e foram um casal maravilhoso, e eu nunca vi meu papai e mamãe brigando. Era um homem muito especial. Imigrante libanês que veio para Fortaleza em 1920, com 17 anos. Logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um homem muito querido por quantos com ele conviviam, digamos, sereno, acolhedor, amoroso e inteligente. E era desprovido de qualquer arrogância. Me levou até para ir para Juque, pagou minhas estadias nos pensionatos de Recife, de uma coisa que ele era contra, né, que era um movimento de igreja, que eu fui para Recife para fazer parte da equipe regional da Juque do Nordeste. Eu fazia serviço social aqui, fiz um ano na escola daqui e me convidaram para ser da equipe regional da Juque do Nordeste. Foram lá dar uma cantada no papai, para eu ir morar em Recife para fazer parte da equipe regional. Eu vou para Recife, o papai, para surpresa minha, aceitou. Então, eu saí e fiz primeiro ano de serviço social aqui em Fortaleza e houve esse convite para ir para a equipe regional da Juque do Nordeste. Então, era uma equipe, um padre, que era o assistente eclesiástico, 2 mulheres e 2 homens. A gente se reunia na Igreja da Conceição em Recife, que é uma igreja antiga, no bairro da Torre, no bairro da São José, e embaixo era túmulos, né? Quando eu vou para a Escola de Serviço Social de lá, que Recife para mim era outro país. Eu saí daqui, era uma aldeia, e eu vou para Recife, era outro país. Mas vocês precisam ver a perplexidade minha de mudar de uma escola daqui, que era comandada por uma freira, a turma ficou e eu fui embora para Recife. Então, assim, como se o mundo abrisse para mim uma janela que eu jamais esperava. A cultura em Recife, o grau da Faculdade de Serviço Social de Recife comparado com a daqui. Aí chego lá e dizem, teve um professor muito bom aqui, mas ele já não está mais ensinando. O nome dele era Paulo Freire. Então, eu não conheci Paulo Freire como professor, que ele tinha dado a aula para as turmas anteriores, não para a minha. Passo 3 anos lá estudando, os últimos, são 4 anos, né, serviço social. Aí eu primeiro fiz aqui e os outros 3 lá. Uma orientadora maravilhosa, Dona Dolores Cruz Coelho, era uma senhora que era secretária da arquitetura, que era bem pertinho da escola. Então, ela foi ser minha orientadora do TCC. Mulher excepcional, maravilhosa. Imagina, eu sair daqui, né, sair da JEC, tinha realmente uma freira muito especial na JEC, que era a irmã Elizabeth, do Colégio da Imaculada. Ela tinha uma cabeça realmente, para o Ceará ela era avançadíssima. Mas chegar em Pernambuco, a diretora da escola era maravilhosa. Essa Dona Dolores, que foi minha orientadora,
mulher excepcional, ela trabalhava na arquitetura, então eu tinha contato com o pessoal da arquitetura. Aí, Paulo Freire, aí chegou a hora de eu fazer meu trabalho de conclusão de curso. Eu trabalhei no Morro da Conceição, em Recife, atendendo como assistente social, atendendo as pessoas do bairro. Mas chegou a hora de fazer o trabalho de conclusão de curso. Aí me dizem assim, não, Paulo, assim, aí Miguel Arraes é eleito governador de Pernambuco. Miguel Arraes. Meu ex-marido foi trabalhar, já era da Sudene, foi requisitado para trabalhar para ele, do governo de Arraes. Grupo Executivo da Produção de Alimentos, GEPA. Sim, aí o Inácio está lá, a gente começa a namorar, e noivado, e eu perto de terminar o curso, não quero voltar para Fortaleza. Aí eu vou, o professor o Paulo Freire está como secretário de Cultura do Arraes e está procurando um assistente social para começar um trabalho dele. Aí eu vou na Secretaria de Cultura, ele disse, eu preciso de um assistente social para lá, para o Poço da Panela. Casa Forte, Poço da Panela. Pois vamos. Aí era um trabalho noturno. O JIP do Movimento de Cultura Popular, que eu já fazia parte de uma equipe no Movimento de Cultura Popular, vinha me apanhar no pensionato, me levava toda noite para lá. Então eu vou trabalhar com Paulo Freire. O que ele faz? Ele diz, não tem problema, mas a gente ia sair do pensionato, eu morei em 3 pensionatos em Recife, e eu ia sem jantar à noite. Não tem problema, o jipe para lá em casa, você vai tomar uma sopinha da Elza, Dona Elza, a sopinha da Dona Elza. Então eu passei 1 ano tomando a sopinha da Dona Elza e conhecendo os filhos dele, tudo pequeno. E ia para o Poço, né? Aí entrevistei 40 famílias da beira do rio. Eu fui de casa em casa. Eu fui auxiliada por 2 colegas. Eu passei a ganhar um dinheirinho que eu não ganhava antes, no MCP eu não ganhava dinheiro. Eu era... ou já ganhava. Aí ele faz o primeiro projeto. Ele disse, eu vou aplicar um método que eu criei no centro. Então, o meu trabalho foi juntar a comunidade, arrebanhar e trazê-los para dentro do centro. Então, toda noite eu chegava lá, comecei com um questionário que eu redigi e que eu ia de casa em casa entrevistando as famílias. Esse centro é um casarão maravilhoso, antigo, histórico, do Poço da Panela. Demos o nome Centro de Cultura Dona Olegarinha porque era a residência de um casal que libertava os escravos para vir para o Ceará, porque já tinha... Pernambuco não tinha ainda decretado o fim da escravidão, mas o Ceará já tinha. Então eles botavam as pessoas dentro do barco para sair pelo rio coberto de folhas, e eles libertaram muitos escravos assim. Então é um local que tem uma carga de história. Então eu fui trabalhar num lugar histórico que tinha essa coisa de ter uma casa que foi de um casal que já libertava os escravos para mandar para o Ceará. A casa era da paróquia. O pároco, que tem até o nome lá no trabalho, cedeu para o Paulo Freire para eu ir para lá fazer a experiência com o povo da beira do rio. Então, começaram a frequentar, já tinha uma escolinha primária. Mas a escola noturna foi curso de costura para as mulheres, escolinha, alfabetização que o Paulo Freire veio aplicar o método. Eu fazia reunião, criei uma diretoria, fazia reunião com a diretoria, dizia que a gente queria que todos participassem. Só dizer que o povo devia participar, que era importante eles participarem, eu já era mal vista como comunista, porque isso não era a linguagem da época. Quem falava assim era comunista. No movimento de cultura popular,
tinha 4 sumidades: Paulo Freire, Paulo Rosas, Anita Paz Barreto e Germano Coelho e a esposa dele. Esses 5 pessoas eram os cristãos. Então, eu estava na ala dos cristãos. E tinha o teatro, que até hoje tem artistas na Globo que fizeram parte, e eu não me lembro do nome dele, como é o nome? Zé Wilker, mano. Zé Wilker. Ele era do teatro, ele era do grupo dos comunistas do teatro, do MCP, que é o teatro. Basicamente o teatro. Noturno. Trabalho noturno. Eu fiz o trabalho de trazer a comunidade para dentro, porque até então era só uma escolinha de criança de dia. Então, à noite passou a funcionar conosco lá. Eu e mais 2 colegas estagiárias de serviço social. A gente ia, o jipe deixava a gente, depois ia buscar e levava para onde fosse. Eu, pro meu pensionato. Não, o Paulo Freire, só deixou o MCP, se afastou um pouco, porque ele era um dos fundadores. Porque ele foi para o governo de Arraes, para ser secretário de Cultura. Na Secretaria de Cultura, ele criou o projeto e precisava de um assistente social, e fui eu escolhida. Entendeu? Não, Círculo de Cultura, pessoal. Não era esse nome? Não era esse nome. Como era? Só teve o Centro de Cultura Dona Olegarinha. Não existia Círculo de Cultura neste momento. Foi criado depois, né? Então, nesse momento aí, era o Centro de Cultura Dona Olegarinha, porque ele era amigo do padre, o Paulo Freire. Ele pediu e conseguiu a permissão para o centro à noite funcionar, não só de manhã para as crianças e à noite para os adultos. Ele disse, pronto, encontrei o lugar, uma casa maravilhosa, um salão enorme. Aí o Paulo Freire começou a ir e a dizer, uma senhora de 56 anos, que eu achava na época uma velhinha, eu estou com 84 e achava ela uma velhinha, uma senhora idosa, analfabeta. Ele foi aplicando o método dele na minha frente e ela saiu lendo. Tá até, né? Tá até tijolo. Se o pessoal trabalhava com tijolo, então eu vou usar a palavra tijolo, que o vocabulário era de acordo com a vivência das pessoas. Né? Essa que era a originalidade e a rapidez do aprendizado. Então, eu só me veio a palavra tijolo, mas... E ele pegava uma palavra, decompunha, então foi uma coisa assim, a mulher saiu lendo. Então, estimulou outras pessoas a virem, e eu, praticamente, eu fazia a coordenação, criei uma diretoria, para que eles que decidissem, chafariz, vamos fazer o chafariz, fomos para a prefeitura, conseguimos o chafariz, não tinha água potável. Não, era ele que foi aplicar. Agora, eu esqueci mais um detalhe. Para ser alfabetizador, ele contratou Nicéias, o primeiro nome do Nicéias. Ele era um jovem de Pernambuco, que era da JUC, e que se formou em medicina e foi trabalhar com a gente lá, para alfabetizar. Então, o Nicéias era um dos alfabetizadores que Paulo Freire utilizou para alfabetizar, aplicar o método dele. Porque o Paulo não ficava lá com a gente. Ele deu todas as condições, ele criou o método e botou o Nicéias. Aí eu me esquecendo disso, que era fundamental. Foi ele que alfabetizou, aplicou o método. A minha tarefa era assistente social, congregar, fazer a diretoria, fazer o povo gostar, fazer funcionar, cinema, debate. Tinha outras atividades. O Arraes criou um grupo executivo de produção de alimentos, para que os camponeses pudessem deixar a Secretaria de Agricultura de lado, que não está funcionando, tudo emperrado, né? Vamos financiar os camponeses diretamente. Aí o Inácio, meu ex-marido,
junto com Manuel Corrêa de Andrade, um grande geógrafo, respeitadíssimo. Aí fui trabalhar junto, uma equipe. Foi nesse tempo que o Inácio vai no MCP à noite lá e me traz uma aliança, e a gente fica noivo. Aí ele vai lá de noite me buscar, junto com o... e me levar a aliança e eu fico noiva. Aí, porque eu não queria voltar para Fortaleza. Aí pronto, estava resolvido, eu ia me casar, né? Sim. Dom Helder era o nosso patrono, padrinho quase. E a gente ia trabalhar com Dom Helder também. Dom Helder era o bispo cearense, que era o mais avançado e que mal visto, que foi para Pernambuco e a gente quase ia trabalhar com ele. Sabem quem é, né? Dom Helder Câmara. A educação de adulto nasceu aí. Ela não existia. O movimento de cultura popular foi uma experiência incrível. O Germano Coelho e a mulher dele, eles tinham uma mentalidade, assim, eles que era educação popular. A gente começou a ir para os bairros, entendeu? Eu tinha uma equipe, Silk Weber. Silk, a gente ficou na equipe, Silk, eu, Maúda, Fátima, a turma que vinha do serviço social e formou uma equipe enorme, onde aí, depois de tudo que acabou, eu me casei, tive que ir para o exterior, fui para a Bélgica, porque eu não podia ficar aqui, né? Esse aí é um capítulo bastante traumático para nós. Eu abandonei minha casa. Eu com um bebê, o mais velho, saímos escondido e fui para a casa de um médico da JUC chamado Vinícius, que eu também não tenho mais notícia, que nos acolheu. E quando eu estava lá, 10 policiais foram prender meu marido. Eu estou no quarto e vejo aqueles 5 homens. Cadê seu marido? Sim, o Inácio saiu lá da casa do Vinícius e foi para a casa de Manuel Corrêa fazer a prestação de contas para entregar o novo governo. Aí eu estou na casa do Vinícius e levam o Inácio. Vem uns 10 homens, 5 para levar o Inácio, para levar o Inácio, e 5 ficaram lá, me vigiando. Quando o Inácio estava na casa de Manuel Corrêa, com ele fazendo a prestação de conta, os policiais foram lá. Aí Manuel Corrêa, como tinha prestígio intelectual da C400 de Recife, apesar de mal visto, ele diz, ligue para o novo secretário, que era também um nome muito conhecido e amigo dele. Ligue para o novo secretário. Aí eles ligaram e o cara disse assim, façam o que Manuel Corrêa está dizendo. Então não levem o Inácio preso. E então deixam o Inácio lá. O que aconteceu? Foram na casa do Vinícius me trazer com o bebê para a casa de Manuel Corrêa. Lá vou eu viver um mês na casa de Manuel Corrêa. Como foi que eu saí? A gente saiu de lá. Disseram que o Inácio podia voltar a trabalhar na Sudene. Depois de um tempo, lá, deram ordem para ele voltar a trabalhar na Sudene. Mas que não podia sair de Pernambuco. Inácio voltou para a Sudene. Um amigo nosso cearense tinha um apartamento fechado em Boa Viagem. Tinha um apartamento fechado em Boa Viagem e emprestou o apartamento. Aí eu fui ficar lá com o menino, lavando as 60 fraldas que eu falei. É por isso que eu me lembro de 60. E tá recebendo notícias terríveis. Prenderam fulano, levaram fulano, parará. Era uma coisa atrás da outra, entendeu? E saber se o Inácio ia voltar naquele dia para casa ou não, da Sudene. Entendeu? Era um tempo de horror, né? Tempo que tudo podia acontecer. O que aconteceu depois? Os amigos do Inácio, um advogado, você vai sair agora do Brasil. Levaram para o aeroporto, eu fui, botaram dentro do avião, vá-se embora para a Europa. Então você vai, porque você vai para a Bélgica, onde ele vai encontrar um lugar para ser estudante na Bélgica, na casa do casal, Madame Morin e Monsieur Morin. Monsieur Morin era um físico, Madame Morin era aquela ativista que acolhia na casa deles
estudantes de qualquer país que estavam sendo perseguidos. Um lugar maravilhoso da periferia de Louvain, onde nós íamos todo domingo, as familiares, porque o Inácio tinha morado lá, né? Morou lá até a Madame Morin arranjar uma casa, um apartamento para nós, mobiliar, arranjar roupas e a gente ter uma maneira de ir comprar as comidas na feira, naquela feirinha de orgânico que tinha lá. Ela aí arranjou esse apartamento. O Inácio estudou economia, eu fiz ciências sociais na Bélgica. Então esse casarão, que é nos prédios, aqueles prédios antigos, tradicionais de Louvain, eles tinham 3 andares. Então a Madame Morin ajeitou um andar para cada tipo de estudante, né? De modo que esses 3 apartamentos, um em cada andar, que ela mobiliou, arranjou tudo para nós, roupa, tudo que a gente precisa. Ela vivia lá, essa senhora. Ela não existia, né? Não existia teologia da libertação, existia ação católica muito avançada. Nossos encontros eram padres intelectuais muito competentes, encontro em Santos, encontro de estudos em Santos, né, com Brasil, estudantes do Brasil todo, o encontro de 10 anos na JUC no Rio de Janeiro, né? Então, nessa esteira desse avanço da ação católica JUC, começou-se a falar em teologia da libertação. Foi o Papa, o primeiro Papa assim mais... Que aí tem também, saber quem foi os padres brasileiros que começaram a falar em teologia da libertação. Boff. Boff, que está até hoje. Então o Boff ainda está. Então foi por causa do Leonardo que o primeiro, assim, abertura para a igreja de poder falar em teologia da libertação, né? Também é mal visto, né? Porque eu não vi, por causa dos 2 exílios, um exílio obrigado pela ditadura e o outro exílio porque eu precisava sair daqui, eu fui estudar o doutorado em Paris. Depois que houve a experiência do Dona Olegarinha, aí começaram a falar em círculos de cultura. É aí que entra Silke, com essa equipe todinha, que eu ainda faço parte barriguda, primeiro filho, eu estava grávida, eu ainda faço parte dessa equipe, entendeu? E fala-se, aí começa a se falar círculos de cultura. Aí começa a se espalhar os círculos de cultura. Então já mudou o nome, já não é centro de cultura, só houve um centro de cultura e depois passaram a falar círculo de cultura. Aí vem a experiência de Angicos, que é o Paulo Freire que foi fazer, pegou a cidade inteira. Eu só ouvia falar. Eu já não estava mais nem aqui, estava na Bélgica, né? Porque o começo foi lá, onde eu estava. Eu nem sabia que era tão importante essa minha experiência. Bom, eu estou falando da ala que eu conheço e que era chamada ala cristã dos católicos do MCP. Não, na área comunista não existe ala comunista na igreja. Existe para os que dizem que a igreja se comunizou com o Dom Helder e etc. e tal. Dom Helder era nosso padrinho. Ele arranjou para mim bolsa na Caritas. Eu tive bolsa para poder sobreviver na Bélgica. Né? Caritas, né? E tem Caritas e tem outro nome também. Ele me arranjou bolsa para mim, para poder eu sobreviver, para a nossa rendinha da Bélgica se completar com o que o Inácio, Dom Helder que arranjou para mim, na Bélgica. Fora do MCP ainda não existia muita coisa borbulhando, não. Tinha o movimento do Julião, que era das Ligas Camponesas, que começou também a borbulhar, né? Ligas Camponesas.
Aliás, até hoje, né? Aí depois apareceu o movimento da igreja que era para contrapor as ligas camponesas, né? Que era um padre, que eu não estou me lembrando o nome dele agora. Eu sei que esse movimento ainda existe, né? Para fazer face, tipo assim, tem os comunistas e os cristãos, né? Então, para cuidar dos camponeses, foi criado Pastoral da Terra. Pastoral da Terra não existia, passou a existir aí. Ela está ajudando a beça. Pastoral da Terra, justamente. Entendeu? E, então, o método despontou. Aí veio as praças de cultura, que já não estava mais no movimento, só eu ouvi falar. Quer dizer, eu estava assim, como que eu digo, eu estava esperando o primeiro filho e o movimento já estava mal visto. A gente fazia tudo com medo, mas fazia as reuniões, tudinho. E houve praças de cultura. Ninguém sabe nada. Esse pessoal que ataca não sabe nada de Paulo Freire. Não sabe nada. Eu que fiz o trabalho que ele... Ajudei ele a fazer um trabalho de rebanhar o pessoal. E era pegar o pessoal que está totalmente esquecido e dar alguma instrução e deixar participar. E isso era comunidade, que a gente estuda no serviço social, passava a ser sinônimo de comunismo para eles. Então, é uma distorção do pensamento e das informações que chega a um verdadeiro absurdo. Aprendi com Paulo a fé dele na capacidade do povo de aprender, de ler, de conhecer a realidade brasileira, etc. e tal. É dizer, e isso é perigoso. Essa entrevista foi concedida em abril de 2023 em Fortaleza, no Ceará, e conduzida por Catherine Murphy, Micaela Ovilar e Stephanie Temote. Fique ligado nos próximos episódios do Maestro Podcast.